Olá, pessoal. Estamos dando início ao nosso encontro do grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tributação e Economia. A gente está dedicando esse semestre aos estudos e a inter-relação, né, entre as ciências econômicas e as ciências jurídicas e sociais. Então, esse é o nosso foco aqui, tendo como objeto de pesquisa a tributação. Fizemos um encontro passado sobre uma discussão em torno da moralidade tributária, né, aspectos éticos da tributação e, obviamente, adotando uma perspectiva um pouco diferente daquela tradicionalmente utilizada. Então, e com isso, quando eu falo diferente, não significa melhor, né? Nós falamos isso. A ideia era simplesmente trabalhar aqui as questões sobre diferentes referenciais teóricos. E hoje nós vamos falar, o tema de hoje é a tributação e eficiência. Então, esse é um tema muito caro para a economia e um pouco desconhecido para os juristas. Então, a gente escuta falar pouco em eficiência, muito embora essa diretriz, esse princípio, esse mandamento esteja lá no artigo 37 da Constituição há algum tempo. A administração pública deve se submeter à eficiência, deve buscar a eficiência administrativa. Isso está consagrado na Constituição. Só que os juristas têm uma dificuldade enorme, primeiro, em aceitar, e houve infinitas críticas sobre a recepção desse princípio dentro da administração pública, inúmeras críticas ainda existem, e daqueles que não criticaram, mas encontram uma certa dificuldade em fazer a implementação, em fazer a aplicação da eficiência. O que afinal de contas, é eficiente? É um conceito totalmente subjetivo. O que é eficiente para mim não é eficiente para você, o que é eficiente para você não é para mim. É algo que é difícil de mensurar, quantificar, ou haveria alguns critérios para se mensurar e buscar eficiência? E a gente vai falar aqui especificamente sobre a eficiência num segmento, né? Obviamente, a gente não vai falar sobre toda a administração pública, a gente vai restringir a análise da eficiência na administração tributária. Então, como que a gente pode buscar ou ter a eficiência como uma diretriz aqui hermenêutica e também uma diretriz de política pública, né, para ser perseguida. Então, esse é é a temática de hoje, é com ela que eu quero discutir com vocês e fiquem à vontade para trabalhar aqui conosco, fazer comentários e dialogar aos membros do grupo que participam. Quem assiste esse vídeo depois, né, eventualmente esse vídeo ele acaba sendo visualizado depois para além de membros do grupo. Reitero aqui que esse é um grupo aberto à comunidade, não há nenhuma restrição a participação de membros, né? Obviamente que para efeitos de certificação, aqueles que agora ingressarem não terão possibilidade de obter certificado, porque ele já está em andamento, né? Já perderam alguns encontros, então eu não vou poder certificar, mas sempre serão muito bem-vindos aqueles que quiserem ingressar e participar, a partir de agora das nossas discussões, tá? Começando aqui, né? Nós já falamos o nosso ponto de partida, né? Desde os primeiros encontros, e reitero aqui que a função principal da tributação é a função fiscal, que é angariar recursos para o funcionamento da máquina estatal e realização das políticas públicas. Os compromissos que estão estabelecidos lá na Constituição e em toda a legislação que rege a atuação do Estado no Brasil. Então, para fazer funcionar, tem que tributar, tem que arrecadar. Então, essa é uma realidade indissociável, é indispensável. A gente não tem como abrir mão dela enquanto estivermos dentro dessas contingências
da nossa realidade fática, né? Eu mencionei no encontro passado que alguns países até reduzem a um percentual mínimo a tributação, dado o volume de riqueza natural que aquele país dispõe, e fiz referência aqui a países do Oriente Médio. Isso não é a realidade do Brasil, né? Nós temos um país gigantesco, população numerosa, com desafios enormes para serem superados, desde erradicação da pobreza, melhoria da qualidade do ensino, níveis de saúde pública, e que não se consegue resolver esses problemas que são gigantes apenas com os recursos naturais que nós dispomos, que também são muitos, né, mas eles não são suficientes para dar vazão a esses compromissos. Então, essa realidade fática, né, incontornável, precisamos de mais recursos do que as nossas riquezas minerais naturais podem prover, demandam que o Estado arrecade da sociedade. Ponto. Então, esse é o ponto de partida. Pois bem, agora vem a segunda pergunta. Em sendo inexorável, em sendo indispensável arrecadar, haveria uma forma de se tributar que trouxesse menores distorções? Esta é a pergunta. E aí, por que essa pergunta, né? E tem tudo a ver com o tema do nosso encontro de hoje. Porque uma dos compromissos, né, da nossa, do nosso desafio aqui é fazer com que esse é, essa realidade inexorável, essa realidade indissociável do compromisso que o Estado tem com os brasileiros, assegurado e determinado pela Constituição, ele não cause distorções e não cause ineficiências. E por que isso? Porque é evidente, e a literatura econômica, eu vou tentar mostrar aqui, né? Ela mostra que, pelo simples fato de se introduzir um tributo dentro de um determinado sistema social, dentro de uma determinada comunidade, ele vai gerar externalidades. Para os economistas, né? Então, eles chamam de externalidades os efeitos que decorrem de uma determinada medida, de uma determinada ação. Se faz a mensuração disso e se observa que alguns resultados, efeitos colaterais, são experimentados. Por vezes, nós vamos identificar externalidades positivas, então, a partir de uma determinada medida, ocorreram efeitos que foram positivos, bons. A partir de uma determinada medida, ocorreram efeitos, resultados que são indesejados. Não se esperava ou não se desejava aquele efeito, pois, pelo simples fato de se adotar um determinado tributo, ele gerará externalidades, de forma, indissociável. E aí vem um grande problema dentro do nosso ordenamento jurídico e que me parece uma contradição em termos ou um bis in idem. Se todo o tributo introduzido ele gera um efeito econômico, e acabei de falar, e literatura econômica é unânime, não existe uma voz que diga que o tributo não gera efeitos. Se isso é verdade, não seria redundante introduzir um tributo para atuar na economia? Pois bem, o Brasil tem um tributo que tem como missão principal, como efeito principal, intervir na economia. Está lá previsto no artigo 149, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. E não é uma contribuição, são inúmeras contribuições. E aí um desabafo aqui, que eu faço enquanto observador, estudioso e leitor da história da nossa política tributária. A regra do artigo 149, que está lá previsto e autoriza a União a instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, ela passou a ser uma carta coringa para criar todo e qualquer novo tributo que for necessário para a determinada ação estatal ou determinada estratégia de administração. Então, o que era para ser
no desenho da Constituição lá de 88, como algo pontual para mexer naquele segmento e gerar um efeito econômico que se imaginava produzir, acabou virando como se fosse um cheque, uma autorização para proliferação de inúmeras contribuições. Essa é a realidade. Então, ao invés de ser um mecanismo excepcional, e afinal de contas, quem diz isso não sou eu, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, dos seus artigos 170 até o artigo 176, quando fala da intervenção do Estado no domínio econômico, ele diz que a regra, por regra, a intervenção deve ser a exceção, não deve ser como regra. O Estado não deve atuar em todos os domínios, o Estado não deve ser um empresário, ele não deve estar participando da vida econômica, porque sabemos que quando o Estado ingressa, ele gera distorções. E, de novo, né, o ingresso da atuação estatal, por vezes, é desejado para corrigir falhas de mercado. E a literatura econômica é farta em justificar isso. Mas na maioria dos casos, essa intervenção ela não se revela nem eficiente e nem desejável. E aí a gente viu e tem, eu sempre brinco dizendo, né, que o Brasil ele é um laboratório de vários experimentos e a gente tem um número infindável de experimentos já praticados, já testados, alguns que deram certo, muitos que deram errado, mas infelizmente a gente não se vale dessa experiência, né? O, e, e isso é o que me deixa mais desconfortável, como observador da trajetória da tributação no Brasil. A gente já viu vários modelos, já várias tentativas que deram errado. A gente observou, a gente colheu resultados, a gente tem estudos, mas simplesmente a gente despreza isso e tenta de novo, imaginando que agora, como num passe de mágica, essa nova tentativa vai dar certo. Então, eu trago aqui, por exemplo, a CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Combustíveis. E aí, qual era o objetivo da criação dessa contribuição? Tal como diz o artigo 149, é intervir naquele domínio da economia que tem uma dinâmica muito própria e que faz com que a oscilação de preços por o combustível ele ter essa capacidade de propagar efeitos em todas as interações econômicas, afinal de contas, a gente precisa de praticamente para fazer tudo do combustível, né? Então, o aumento do preço, a diminuição do preço, tem um efeito que se espalha de forma muito intensa em toda a economia. No diagnóstico do governo de então, na época em que foi instituída, havia necessidade de se fazer intervenção no domínio econômico para regular os preços e fazer com que essa oscilação não fosse tão drástica. O que que a gente aprendeu de 2003 até hoje? Então, a gente tem aí 22 anos praticamente, né, de experiência. E consulto aqui quem está acompanhando, aos membros do grupo, aqueles que vão assistir depois, se nesses 22 anos vocês viram em algum momento os preços serem estabilizados e eles não sofrerem oscilação na prática. Ali no posto de gasolina, todo mundo aqui, se não é consumidor de combustível, ele acaba sendo consumidor de produtos que precisam do combustível. Então, se você já comeu um pão hoje, né, saiba que para produzir aquele pão teve combustível que levou os insumos até a padaria. E se esse pão chegou até a sua casa por um motoboy, por um entregador, ele foi até a sua residência por um combustível. E aí, obviamente, qualquer oscilação de preço impacta em toda essa cadeia. Pergunto, em 22 anos de aplicação da CID, e ela continua em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, conseguimos equalizar os preços dos combustíveis? Não temos, né? Não temos. O Luiz aqui sinaliza com a cabeça, reconhecendo a, a,
a incapacidade ou insucesso da política. E qual é o problema da gente reconhecer isso, né? Qual é o problema de se reconhecer? Olha, vi, mensurei, testei, não deu certo. Bom, mas então por que que a gente não descontinua? Por que que a gente não extingue uma contribuição que não se prestou ao seu propósito? Se ela foi criada para intervir no domínio econômico, ou seja, o objetivo é equalizar o preço e não conseguiu equalizar, não conseguiu deixar o minimamente estável, significa que essa contribuição não serve ao seu propósito para o qual ela foi instituída. Por que não descontinuamos? E aí a resposta, né, parece meio óbvia, é que a administração pública não pode abrir mão, não pode desprezar a arrecadação desse tributo. Ele passou a ser não um tributo para atingir e intervir naquele domínio econômico, mas sim um tributo que tem a finalidade fiscal. Bom, então aí a gente está desvirtuando o uso da CID. Vejam, a gente está andando em círculos. Eu falei, tributo é para arrecadar. Muito bem, todos os tributos funcionam com essa finalidade. No entanto, as contribuições, elas não deveriam ter como, especialmente a contribuição de intervenção no domínio econômico, como função principal a arrecadatória. Ela deveria ter como função principal intervir naquele segmento específico para o qual ela foi instituída, que aqui, no caso, é CID combustível. E aí, qual o resultado prático, concreto de melhoria do bem-estar social? Afinal de contas, a função do Estado, e aqui, particularmente na tributação, é melhorar o bem-estar de todos. Então, se a gente promove medidas em que um número menor de pessoas é prejudicado e um número maior de pessoas é beneficiado, estamos promovendo um bem-estar em maior escala, estamos rumando à eficiência, percebem? Então, temos um número muito maior de ganhadores do que perdedores. O bem-estar social é muito melhor depois de implementada a medida do que antes. Pergunto, esta medida, que tinha o fim de regular a economia, gerou um bem-estar social melhor depois para a maior parte da população? E se a gente queria baratear, ou não deu para regular, mas então vamos baratear o preço do combustível para que todo o efeito em cascata na economia não seja tão sentido. Manter um tributo que não atinge a sua finalidade promove este desejo de tornar o combustível mais acessível? Não. Ele encarece, né? Por óbvio. Não tem, seria ilógico eu dizer que eu introduzi um tributo e o combustível ficou mais barato. É exatamente o contrário, né? Introduzi um tributo e o combustível ficou mais caro. Então, qual a razão da existência e da manutenção desse tributo na ordem jurídica brasileira? O Guilherme tinha levantado a mão. Gostaria de falar, Guilherme? Fique à vontade. É, então, professor, só um comentário. Eu partia de uma premissa que basicamente todo o sistema de impostos, eu entendo que eles são, como é que fala, não tem instrumento só arrecadatório. Por que eu penso isso, o professor pode me corrigir. Porque todo imposto, ele tem aquela variação para mais e para menos, e tem as imunidades, as isenções e tal. Então, a partir do momento que você tributa, você está desincentivando alguma coisa. E a partir do momento que você tributa a menor, ou dá uma imunidade ou dá uma isenção, você está incentivando aquela prática. Então, eu penso que logo, a partir do momento que você tributa mais a menos, dá isenção e imunidade, você está incentivando certa prática ou está, às vezes, visando um grupo vulnerável, né? Que tem as duas coisas. Você pode incentivar o mercado de algum produto, de algum serviço, mas também, ao mesmo tempo, você pode estar isentando para privilegiar algum grupo econômico, algum grupo mais vulnerável, algum incentivo necessário à, à complexidade econômica, enfim. Então, não sei se eu posso estar errado nesse sentido, mas eu acredito que quase todos os tributos têm
essa função, que não simplesmente arrecadatória, mas que tem a sua segunda função, né? Que a gente aprende na faculdade como extra fiscalidade, né? Excelente, Guilherme, excelente. Esse é um dos temas de hoje. Esse é um dos temas de hoje que a gente vai discutir bastante. Deixa eu ver se a Cristina vai complementar esse ponto ou vai trazer um outro argumento. Pode falar, Cristina. Eu não estou conseguindo te ouvir, tá muito baixo. Não, eu não estou ouvindo. Vocês conseguem ouvir a Cristina? Também não, só vi uma voz bem de fundo assim. Tá bem baixo o volume. Bom, a Cristina vai ver se consegue ali. Se daqui a pouco colocar um fone, você consegue falar mais próximo, talvez capte melhor o teu áudio, Cristina. Se não conseguires, fica à vontade para intervir a qualquer momento, tá? Para testar aí o teu som. Também pode escrever ali no chat que eu tento falar sobre. Diz que vai ajeitar o microfone. Eu tento compartilhar tua opinião aqui na nossa discussão. Então, pegando ali o gancho que o Guilherme nos trouxe, né? Vamos lá. A função, historicamente, a função principal, original de todo e qualquer tributo é arrecadar. Função eminentemente fiscal, tá? Com o passar dos anos, isso já é mais moderno, né? Estou falando do século XXI para cá. Então, do século passado, no último século para cá, eh, os economistas e aí as experiências de políticas públicas começaram a enxergar na tributação também o que hoje modernamente se chama de extrafiscalidade. Então, usar a tributação como forma de induzir ou coibir condutas. E por que isso? E aí a gente vai para um tema central aqui do nosso encontro de hoje. Porque é preciso compreender por todos aqui, e esse é um dos objetivos do nosso encontro de hoje, um efeito que os economistas analisam na tributação chamado peso morto da tributação. Então, o texto que eu compartilhei com vocês, que já estava lá no nosso cronograma, ele explica com mais vagar, com mais detalhes, com gráficos, o que eu vou tentar resumir aqui, mas todo e qualquer tributo ao ser introduzido, ele oferta aquele mecanismo de mercado eh, que é, eh, que ele é, vamos lá, operado pela oferta e pela demanda. Então, num sistema, num sistema de mercado, né, e o Brasil adota ainda que com uma série de restrições, uma série de amarras e entraves, mas é um sistema capitalista, né, num sistema de preços, o preço é o grande ativo, porque no preço está embutido uma série de informações para tomada de decisão. Ele é algo extremamente importante porque vai orientar as pessoas. Subir o preço de um produto, vou diminuir o consumo. Se eu continuar consumindo aquele produto que subiu, obviamente eu vou gastar um dinheiro que eu não poderia. Barateou um preço de um produto, vou comprar aquele produto, ele se tornou mais barato, cabe no meu orçamento. Determinada atividade econômica está remunerando o prestador, o fornecedor daquele produto. Opa, vou entrar naquele segmento, vou ser mais um ofertante, é vantajoso para mim. Começou a subir o valor daquele serviço, daquele produto, tem interesse em ingressar naquele mercado. Começou a ingressar muitos ofertantes, o que que acontece? O valor desse preço baixa, diminui os interesses e aí o mercado começa a se ajustar. E essas oscilações que eu estou narrando aqui de forma bastante resumida, elas são as forças do mercado atuando e sinalizando para as pessoas de uma forma espontânea, de uma forma natural, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, eu vou me orientando de acordo com as sinalizações que os preços emitem para os agentes do mercado.
Perfeito. Então, no mercado de competição perfeita, ou seja, eu tenho um dado número de ofertantes, um dado número de demandantes, e nenhum sozinho é capaz de mudar os preços. Esse é o cenário perfeito, né? Então, ainda que o Ederson queira aumentar o preço dos honorários advocatícios no Brasil, eu posso cobrar R$ 1 bilhão, mas eu não vou mudar o preço dos honorários sozinho, porque tem muitos ofertantes de serviços advocatícios. Eu vou ser uma força sozinha aqui que não vai ter efeito nenhum no mercado. Ainda que o Ederson queira baixar o preço do ovo, e eu estou indignado com o preço do ovo, que está muito caro, se eu deixar de comprar o ovo, eu não vou baratear, ainda que exista aí autoridades públicas que sugiram isso, né? Em que uma pessoa, um grupo de pessoas deixando de consumir vai baixar o preço. Não, no mercado de competição perfeita, e temos aqui dois segmentos em que tem uma competição e uma demanda muito aquecida, um único agente econômico não faz cócegas no preço, não faz cócegas. Nós temos 200 milhões de brasileiros consumindo ovos. Dois, três, 100 mil, 200 mil mudando, o seu consumo não vai mudar em nada. É preciso que muitas pessoas simultaneamente adotem as mesmas condutas para que daí sim, aí vai ter um impacto e isso a gente consegue ver nas oscilações do mercado. Pois bem, esse é o funcionamento. Aí a gente pode não gostar, a gente pode ficar brabo, indignado com o funcionamento do sistema. Tá tudo certo. Todo mundo pode ficar indignado. Só que a gente não pode ignorá-lo. Ele funciona assim. É assim que ele age. E aí, o que que se sugere, tá? A Cristina levantou a mão. Pode falar, Cristina. Bom dia, consegue me ouvir? Melhorou, agora sim. Bom dia, pessoal. Desculpa só não poder abrir a câmera, estou com um probleminha, mas eu queria complementar, professor, contribuir com a reflexão. Eu vejo muito do que o senhor está falando referente à eficiência também, tem uma relação com a eficiência da arrecadação, né? Quando o Estado ele institui um determinado tributo, é, ele vai buscar arrecadar aquilo ali. O tributo ele precisa também ter uma função. Eu faço também uma correlação muito com o ICMS, que a gente vê com as oscilações. Existem produtos que são isentos de ICMS, outros produtos que têm uma alíquota diferenciada, né, em determinados estados. É, e constantemente a gente vê aí a guerra fiscal, os estados tentando aumentar, desculpa, aumentar a alíquota em um determinado produto em um determinado estado, outros reduzirem. Mas eu vou além disso, né? Após essa instituição, a intenção de arrecadar, o contribuinte não tem a consciência, né? O Estado ele falha em passar a consciência da arrecadação daquela tributação para aquele serviço ou para aquela mercadoria, mas, para além disso, a forma de cobrar, porque quando é ineficiente, há muitas dívidas, débitos. Então, o Estado também pecou durante muitos anos na questão da cobrança desses débitos. E a gente vê também a recente discussão da quantidade de execuções fiscais que foram ajuizadas, as formas de cobranças, os meios extrajudiciais. Então, acho que essa questão traz uma sequência de falhas na eficiência que impacta diretamente na economia, porque se você não tem uma eficiência na hora de cobrar, você altera a economia. Na verdade, se você não tem eficiência na hora de instituir, você altera a economia e, principalmente na hora de cobrar, você também está impactando na economia. Então, é esse o meu ponto de vista diante dessas observações que o professor trouxe. Legal, obrigado, Cristina, pela contribuição. E sem dúvida, eu acho que esse é um ponto de atenção, né?
E a gente vai falar sobre isso. Eu acho que aí vamos discutir um segundo momento, né? Depois de estabelecidas as bases da arrecadação, e os efeitos que essa arrecadação gera na sociedade, aí, uma vez assentadas essas premissas, o segundo ponto é exatamente a reflexão que a Cristina nos trouxe aqui, com toda certeza. Mas eu voltaria aqui e lançaria o seguinte desafio, né? Qual seria o mecanismo ideal de arrecadação para afetar o mínimo possível no sistema de preços? E aí, esse seria uma diretriz, né? E isto está agora inserido no nosso sistema constitucional tributário. O que antes era mera teoria do ponto de vista acadêmico, científico e muito especialmente da doutrina econômica, da literatura econômica, agora foi incluído dentro do nosso sistema tributário brasileiro. Nós temos o princípio da neutralidade. Então não é mais um desejo meu, eu gostaria que o sistema fosse neutro, porque isso traria maior eficiência. Mas nunca foi. Hoje nós temos uma diretriz constitucional para que ele busque a neutralidade. Então, e como é que nós conseguiríamos isso? Com uma tributação de tal modo que ela não afetasse o comportamento dos agentes. E aí vai um pouco diametralmente oposto à posição que o Guilherme nos trouxe aqui, né? Que a tributação, e essa é a visão de muito jurista, né? A tributação deve ter o papel de indução de condutas. A neutralidade diz exatamente o contrário. A neutralidade diz, do ponto de vista da tributação, ela deve arrecadar os recursos necessários sem interferir na formação de preços, ou sem interferir nas escolhas, nas preferências dos indivíduos. Então, se eu vou fabricar uma casa de alvenaria ou uma casa de madeira, como na história dos três porquinhos, eles escolheram um ou outro de acordo com os materiais e as razões pelas quais eles queriam produzir lá as suas casas. Nenhum dos porquinhos ele construiu a casa de palha, de madeira ou de material, de alvenaria, por causa da tributação. Vejam, no Brasil, a gente é levado a produzir coisas, a gente é levado a mudar a sede da empresa, a gente é levado a constituir estruturas complexas do ponto de vista societário por causa da tributação. E isso é o oposto do neutro. O neutro é: vou fixar meu escritório em Porto Alegre. Por quê? Porque eu gosto da cidade, porque eu acho que vou conseguir obter melhores resultados na advocacia, eu acho que eu consigo entregar um serviço jurídico melhor do que se eu trabalhasse em outro lugar. Enfim, são N razões pelas quais levaram eu a tomar a decisão que não, eu fixei o meu escritório em Porto Alegre porque aqui tem um incentivo fiscal. Estão entendendo? Tributação neutra diz com a mínima interferência na formação de preços. Bom, e aí vem a seguinte questão, né? Tá, então temos que abandonar a extrafiscalidade. Aí vem o seguinte, a minha, digamos, proposição aqui de ir de encontro, né? Chocar com o lugar comum. Se nós pegarmos a literatura jurídica mainstream, a grande maioria dos autores, eles são muito simpáticos à ideia de extrafiscalidade. A grande maioria, se não todos, entendem que a extrafiscalidade é uma das funções dos tributos e ela deve ser perseguida, inclusive. E aí a gente tem, de novo, um histórico, um laboratório aqui no Brasil de experiências de extrafiscalidade. Ainda que agora, com a reforma tributária, tenha se anunciado algo novo. Ó, o Brasil agora vai ter extrafiscalidade, o imposto seletivo. Meus amigos, nós já temos há mais de 40 anos, há mais de 50 anos, diga-se de passagem, o IPI. O IPI
desde a sua constituição até hoje, ele é um tributo seletivo, por definição legal, por definição constitucional e na sua aplicação prática. Se vocês pegarem a tabela de incidência do IPI, é um dos textos normativos mais esquizofrênicos e doidos que nós já produzimos. Peguem o regulamento do IPI, a tabela de incidência do IPI, que é um decreto, e como o IPI pode ser alterado por decreto do presidente da República, né? As alíquotas, ele é alterado com muita frequência. Eu sempre, quando leciono isso na graduação, e eu permito que os alunos tenham acesso à legislação, e eu sempre alerto, gente, pode acessar a legislação, mas não levem o regulamento do IPI impresso para a aula. Vocês ficarão pobres. Vocês vão empobrecer imprimindo o regulamento do IPI. É um calhamaço gigante. São mais de 300 páginas. Então, não há necessidade, na minha avaliação, eu reitero para os alunos de levar, mas eu chamo a atenção para os efeitos da nossa aula de hoje, né, da experiência do IPI. Nós conseguimos melhorar a indústria do país, tem mais de 50 anos de IPI, tornando ele seletivo. A gente conseguiu melhorar o consumo de alguns produtos ou desestimular o consumo de outros com a seletividade aplicada ao IPI. E vejam, meus amigos, vejam, o IPI ele varia de 0 a 300. Não é uma variância pequena. Não estou falando assim de 1 ponto percentual ou 2 pontos percentuais. Estou falando de 0, nada, 300, que é o exemplo clássico que eu sempre invoco do cigarro. eh, Conseguimos, com esse histórico de dados que nós já temos, com essa trajetória longa de experiência, conduzir, conformar condutas, tornando o mercado mais dinâmico, mais eficiente, a resposta me parece meio óbvia, né? A gente não só piorou a indústria, extinguiu diversos segmentos da indústria, como a gente tornou extremamente caro produzir no Brasil. Acena-se, né, que a reforma tributária vai favorecer a indústria, e de fato é o setor mais beneficiado, e a gente poderá aí ter alguma expectativa, alguma esperança. Poderá, a depender de como é que vai ficar a regulamentação do IBS daqui para frente e do imposto seletivo. No entanto, a gente vai permanecer com um troço doido, que é o IPI, que vai ser extinto, mas não tanto. Então, produtos da Zona Franca que serão produzidos fora da Zona Franca terão ainda IPI, ainda que ele tenha sido extinto pela reforma. É um troço, no mínimo, doido, né, de pensar que a reforma promete extinguir o IPI, mas ele vai continuar vivo. Então, qual é a experiência que nós temos com o ICMS, trazido aqui pelo. eh, eu acho que o Guilherme mencionou, a Cristina também falou sobre o ICMS. O ICMS, segundo o texto da Constituição, ele também é seletivo. Ele está escrito lá, será seletivo, em razão da sua essencialidade. E o que que a gente conseguiu com a tributação do ICMS fazendo extrafiscalidade até hoje? Peguem por curiosidade o regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul. E falo do Rio Grande do Sul aqui porque estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas tendo colegas aqui de fora também, peguem o regulamento do ICMS do seu estado. Vai lá e vê quais são as alíquotas de cada item, de cada produto no seu estado. E vai ver a variação delas. E aí se pergunte, por que eu tenho um produto com uma alíquota favorecida menor e outro com uma alíquota maior? Segundo os ditames constitucionais, o critério seria: o essencial é menor, tem uma tributação menor, o supérfluo pode ter uma tributação maior. Isso é a diretriz constitucional. Na prática, é isso que acontece? Não, definitivamente não é. A gente tinha até pouco tempo atrás a energia elétrica sendo tributada na mais alta alíquota em todos os estados da federação. E aí vamos combinar. É ou não é essencial a energia elétrica?
teve que o Supremo Tribunal Federal julgar um tema em repercussão geral, o tema 745, para dizer o que já estava escrito na Constituição. Olha, gente, a seletividade, ela pode, obviamente, sofrer graduações segundo a política econômica daquela administração, tá certo? E aí vai dar preferência para alguns itens, estimular alguns setores, pode fazer isso. Só que ela não pode, seria inconstitucional, disse o STF no tema 745, que eu tribute itens inegavelmente essenciais acima da alíquota padrão. Isso é inconstitucional, disse o STF. Então, se no Rio Grande do Sul é 17 a alíquota padrão, como é que eu vou tributar energia elétrica a 25, a 30? O STF disse claramente que é inconstitucional. Então, mas para além da análise jurídica, tá? E o ponto hoje é a análise econômica. A externalidade gerada pela tributação, ela nos traz mais bem-estar, criar funções extrafiscais na experiência histórica brasileira. E aí tem gente que está assim extasiado, enebriado pela novidade do imposto seletivo, o imposto do pecado. Agora nós teremos seletividade no Brasil, agora a gente vai conseguir promover a proteção do meio ambiente, a proteção e a promoção da saúde. Gente, nós temos uma história de mais de 50 anos, a gente conseguiu fazer isso minimamente. Os resultados são significativos, são consistentes, ou é algo muito assim errático, efeito marginal, uma diminuição pequena. A literatura ela é repleta de dados para comprovar que a nossa prática demonstra que a capacidade da extrafiscalidade em conformar condutas, ela não é, ela não está diretamente relacionada com a intenção do agente, a intenção do formulador da política. Então, em outras palavras, instituir 300% de IPI para acabar com o consumo de cigarro. Vai ser agora uma medida agressiva, alíquota de 300%. Acabamos com o cigarro no Brasil? Basta a gente andar na rua, né? Olhar e ver que o consumo continua aí bastante intenso. Muito embora tenhamos aí uma mudança geracional no comportamento, que seguramente não tem nada a ver com o IPI. Tem muito mais a ver com política pública, conscientização, informação, do que com o aumento da alíquota do imposto. Que a gente conseguiu com o aumento de alíquotas do IPI sobre bebidas alcoólicas? Diminuímos o consumo de alcoólicos no Brasil? O alcoolismo é um problema grave de saúde pública. Ainda que eu seja um apreciador de bebidas alcoólicas, eu acho que alguns amigos aí podem também, e eu não estou fazendo nenhum juízo moral, mas dentro da ideia de instituir um tributo para onerar o consumo e fazer com que se diminua o consumo, o resultado é flagrantemente pífio. Não se alcançou. Aí vem a pergunta, né? A medida se tornou eficiente? Nós trouxemos eficiência? Não, a gente distorceu o preço. Ao distorcer preço, nós causamos o que a gente está tratando aqui, né, e que é o ponto do nosso encontro de hoje, o efeito econômico do peso morto. Então, quantas indústrias nós deixamos de abrir? Quantos negócios deixaram de ser feitos? Quantas compras e transações deixaram de ser realizadas? Porque a gente tem um imposto maior. Ah, professor, mas o álcool e o cigarro, o consumo continua aceso. Sim, mas vocês concordam que a oneração desses produtos gera um efeito econômico nos agentes de mercado que não era o desejado? E aí eu trago dois exemplos para mostrar isso. No caso do cigarro, conseguimos fomentar um mercado paralelo criminoso, muito forte e extremamente perigoso.
Ao invés de diminuir o consumo do cigarro, eu não conheço uma única alma no Brasil que tenha largado o cigarro por causa do IPI. Ao invés de diminuir o consumo, nós incentivamos, passou a ser vantajoso do ponto de vista econômico. Não estou dizendo do ponto de vista legal, porque é crime. Mas do ponto de vista do agente econômico, ele busca a satisfação do seu bem-estar e ele vai ver, poxa, contrabandear cigarro com o preço do cigarro no Brasil vale a pena. Vou trazer, ainda que isso tenha um custo jurídico, mas eu vou trazer. E no consumo de bebida alcoólica, tributando, incrementando a tributação de bebidas alcoólicas, o que que a gente conseguiu? Tornar ou dificultar, por exemplo, e falo aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem um carinho especial, um apreço à produção de vinho e tem vocações no estado do Rio Grande do Sul muito interessantes, famílias que há décadas se dedicam à produção de vinho no estado do Rio Grande do Sul, mas que patinam. E, assim, com todo o respeito, né, o carinho que eu tenho a toda a comunidade que trabalha com vinho no Rio Grande do Sul, mas, assim, nós estamos léguas de distância dos grandes centros de produção de vinho do mundo. Léguas, léguas. E aí chega a ser assim, é risível a gente querer competir o produto brasileiro com o produto. Não vou nem longe, né? Não vou nem na Europa. Eu vou falar aqui do Argentina, Uruguai e Chile, só para ficar aqui no Mercosul. Não tem, não arranca, não tem graça comparar a produção. Em que medida a tributação extrafiscal que se instituiu e se defende com unhas e dentes até hoje, não foi um peso morto, um entrave para o desenvolvimento dessa indústria e a competição no cenário global. Ah, professor, então está querendo dizer que deve-se estimular o consumo do álcool? Não. Questão de saúde pública, e volto ao exemplo do cigarro, né? Nós temos um case de sucesso em matéria de abordagem do consumo do cigarro. Ele jamais foi proibido consumir cigarro, a despeito da equivocada medida de tributação, a política de conscientização, de campanhas, de utilização de estratégias de abordagem ah, em, em todas as esferas, né, nas escolas, nos órgãos públicos, nos ambientes, ele foi muito mais eficiente do que a tributação. Então, a gente pode fazer uma política pública eficiente que não por meio da tributação. Então, e aí vem a pergunta de novo, né, que eu reitero, que é a tônica do nosso encontro de hoje. Até que ponto é interessante, é vantajoso insistir na ideia de que aumentar tributo, adotar alíquotas extrafiscais mais altas, vai fazer com que certas condutas sejam, desestimuladas? A gente não só não consegue alcançar esse objetivo, como a gente consegue outras externalidades. Então, a gente condenou a indústria brasileira de bebidas alcoólicas, à estagnação. A gente está muito atrasado. Por mais esforço que tenha se feito, e a gente tem vocação natural, né? Tem solo, tem um clima em várias regiões do Brasil que são favoráveis. Tem gente querendo produzir, né? Tem muitos produtores querendo trabalhar, mas a gente tem ali um entrave, um peso morto puxando para baixo. E o peso morto ele funciona, usando uma metáfora aqui para tentar ilustrar, como se fosse uma âncora, um, um garrote, uma bigorna agarrada na perna da pessoa, puxando para baixo. Não seria muito melhor liberar essa produção, permitir que ela gere mais desenvolvimento, permitir que os agentes econômicos tomem decisões de forma um pouco mais livres e tribute, obviamente, não estou dizendo para abolir a tributação da venda, do consumo de bebidas alcoólicas ou de cigarro, tem que tributar, mas os agentes econômicos vão se organizar. E com a arrecadação, a gente pode formular políticas mais eficientes de controle de saúde pública. Como é que a gente aborda isso, né? Como é que a gente dá o tratamento
para os casos de vício e adição a determinados consumos, como é que o Sistema Único de Saúde trata isso? São problemas gravíssimos. Mas qual é a minha percepção, e aqui já encaminhando em nível de conclusão, né? Que nós falhamos solenemente ao longo dessas décadas numa. Vamos lá, e aqui vem o problema da paixão, e que nenhum cientista, nenhum pesquisador deveria se apaixonar pelo tema. O cientista, assim como o médico, um pesquisador, quando vai testar uma vacina, ele não tem que se apaixonar pela vacina que ele desenvolveu. Ele tem que testar, faz testes em laboratório, depois em animais, depois em humanos, e ele vai colher resultados. A vacina foi eficaz, foi eficiente, gerou mais bem-estar do que mal-estar. Bom, então a gente tem uma métrica aqui. Vamos aprovar esse novo fármaco. Deu errado, foi um fracasso. Qual é a métrica? Olha, vamos mudar a nossa pesquisa, vamos entender onde é que a gente errou, o que que a gente precisa trocar no processo de fabricação para melhorar os resultados. No Brasil, ao contrário de um bom pesquisador, de uma boa metodologia da pesquisa, a gente tem uma hipótese, testa, dá errado, e a gente se apaixona por ela e testa de novo, porque imagina que testando de novo vai dar certo. E testa de novo, e acha que vai dar certo, e vai testando de novo. Nós escrevemos livros e livros sobre extrafiscalidade, o papel da tributação. Tem livros e livros falando sobre tributação ambiental. Veio agora uma corrente, né, falando sobre o Pink Tax, que é a ideia da discriminação de gênero na tributação. E aí, com todo respeito a tudo isso que foi escrito, né, a gente não olhou para os números. E a gente continua insistindo e achando que fazer isso vai nos trazer um melhor resultado, um melhor bem-estar, ainda que sejam muito acanhados os resultados já colhidos. É óbvio que o IPI do cigarro diminuiu em alguma medida o consumo? Sim, diminuiu. Muito pequeno, muito pequeno. O IPI sobre o álcool diminuiu o consumo de álcool? Sim, sim, é óbvio que diminuiu. Muito pequeno. Introduzir agora o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas. Vai fazer as pessoas tomarem menos refrigerante? O que que a Europa já catalogou, já mensurou? Tem efeito, muito pequeno. Mas aí vem a pergunta, né? O peso morto como resultado adverso, como externalidade da tributação, não indica uma ineficiência desta política tributária? Nós estamos desestimulando mais condutas. E aí, para finalizar, né, eu finalizo aqui com a provocação que o Guilherme trouxe. A tributação, ela sempre tem essa função extrafiscal, às vezes de estimular, às vezes de desestimular. E às vezes se concede benefícios fiscais, né? Isenções, alíquota zero, imunidades para determinados grupos. Isso é positivo? É legal ter várias pessoas sendo tributadas, e aí eu tenho lá o segmento que é desonerado. Várias pessoas sendo tributadas e tem um grupo que é desonerado. Dentro de uma ideia de igualdade, de equidade, né? Não poderíamos ter esse tipo de tratamento, salvo aqueles casos nitidamente identificados com ausência de capacidade contributiva. Aí eu estou totalmente de acordo. Identificamos um grupo em que não se revela a capacidade para contribuir. E por uma diretriz constitucional, nós não podemos tributar. Agora, vou dar benefício para o chocolate belga. E eu não estou contando aqui um exemplo aleatório. O Rio Grande do Sul tem essa política tributária. Tem um incentivo no estado do Rio Grande do Sul ao chocolate belga. Por que chocolate belga? Pergunto a vocês. Existe uma indústria forte no Rio Grande do Sul, uma colonização belga, uma comunidade
bastante identificada que justificasse por razões históricas esse tratamento? Não. E aí, obviamente, a razão para isso está lá num lobby muito pontual, costurado de forma muito habilidosa para inserir na lei um tratamento diferente. E aí a gente tem uma série de experiências, né, de captura, de cooptação de grupos que conseguem fazer lobby, que conseguem fazer pressão dentro dos formuladores de políticas e conseguem lá um benefício sob medida, feito especialmente para aquele grupo. E aí é tudo que a neutralidade não deveria evitar, né? A gente tem agora a norma constitucional que visa a neutralidade e tem uma outra norma constitucional que visa a simplicidade. Nesse sentido, essas duas normas me parecem sinalizar para exatamente o que eu tentei sustentar aqui e discutir com os colegas, que é, de um lado, buscar neutralidade, não distorcer preços e tornar simples, não onerosa, não desencorajante a tributação de certas atividades e certos segmentos. Tudo que o Brasil não fez até hoje. Esperemos, né, que com a emenda constitucional 132 esse cenário possa mudar. E com essas iniciativas, né, tanto essa minha aqui, modestamente, dentro de um grupo de pesquisa, como de todos que estão acompanhando, possam disseminar essas ideias, a gente possa levar mais adiante, tentando questionar, né, colocar em xeque a visão, os paradigmas de muitos dos colegas, né, pesquisadores que defendem exatamente o oposto. E o que mais a gente vê é a produção científica, a produção bibliográfica no sentido oposto. Vamos criar mais normas extrafiscais. Vamos criar mais incentivos ou desestímulos. Vamos aumentar a tributação para desencorajar certas condutas. Até que ponto, com qual custo e para quê? Essas são algumas indagações que eu deixo aqui em tom reflexivo. E como eu disse no início, né, hoje, em razão de um compromisso, estamos terminando um pouco mais cedo e deixo aqui o convite a todos os amigos que participem, acompanhem os encontros do nosso grupo todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. E aí, quem puder participar ao vivo vai poder aqui discutir, com todos os amigos. Então, eu encerro por aqui a transmissão e desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.